Olá, queridos, paz do Senhor. Eu vim hoje trazer a continuação da mensagem Deus é quem opera, que falou ali no capítulo 6 de João, na multiplicação dos pães e dos peixes. Só que hoje nós vamos começar primeiro no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 20, que é um pequeno trecho da passagem do semeador, parábola do semeador, que diz assim: E os que receberam a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem, e dão fruto, 1 a 30, outro a 70 e outro a 100 por um. E o que eu venho dizer? Nós temos esta função, ir a todo mundo e pregar o evangelho. Nós somos os semeadores. Deus nos escolheu para semear a terra. E Ele dará o crescimento, Ele que fará essa semente frutificar. E a palavra do Senhor também diz lá em Marcos, capítulo 16, versículo 15. E disse-lhe: Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quando ele diz ide a todo mundo, antigamente as coisas eram mais difíceis. Se nós começarmos a estudar o contexto histórico e do desenvolvimento humano, nós vamos perceber que os lugares foram descobertos através de navegações, porque eles tinham uma terra, viviam nela, mas não conseguiam saber o que haviam além das fronteiras, além do horizonte, além daquilo que os olhos podiam ver. Eles nem sabiam se existiam realmente outras terras em que eles pudessem atracar os seus barcos. Então eles arriscavam viagens em mar aberto para que eles pudessem chegar a outros lugares, e através disso foram descobertas novas terras. E assim, hoje nós temos o ID, mas precisamos ter a coragem de ir, porque para que eles descobrissem novas terras, eles precisaram ter a coragem, o trabalho necessário e a força para ir. E nós precisamos ter essa força. Muitas vezes nós não vamos de forma física, porque a palavra diz ide por todo mundo, mas hoje nós temos a tecnologia. Nós temos a internet, nós temos redes sociais que nos fazem atravessar oceanos sem sair da nossa casa. Nós conseguimos falar com pessoas em vários lugares do mundo em tempo real. E isso é fantástico. Nós precisamos dar valor a isso, porque eu creio que da mesma forma que isso é usado pelo mundo de uma forma negativa, nós precisamos usar esta ferramenta que o Senhor tem colocado nas nossas mãos e usá-la para semear a palavra do Senhor, porque quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. Queridos, está nas nossas mãos divulgar, anunciar a palavra do Senhor, seja como for e da maneira como nós soubermos fazer, com entendimento, com sabedoria, pedindo direção ao Espírito Santo. Precisamos trabalhar pelo reino sem cessar, porque Deus cuida de nós o tempo todo sem cessar. Não somos nós que somos alguma coisa ou que fazemos alguma coisa. Não. Quem opera é o Senhor, através de nós, através das nossas simples vidas. Porque nós precisamos verdadeiramente nos abrirmos para o Senhor e nos colocarmos à disposição da maneira que cada um sabe. Nem todos têm o dom da palavra, mas tem outros dons. Então use o que Deus te deu. Às vezes você não tem o dom de estar na frente da câmera pregando, mas você tem o dom de manusear esta câmera, de manusear essa ferramenta que é a internet, de manusear e administrar redes sociais. Você pode não estar aqui capacitado na frente das telas, mas você está trabalhando para o Senhor atrás delas. Você está em oração, sustentando o ministério em oração, ajudando com ofertas, com dízimos.
seja como for, vamos trabalhar em prol do reino. E nós estaremos fazendo a nossa parte, e o Senhor dará o crescimento, o Senhor irá operar, o Senhor fará essa semente crescer e dar frutos a 30, a 70, a 100 por um. E assim, vidas e vidas serão alcançadas para que que o seu ministério cresça, que pessoas comecem a desenvolver ministério e cada vez mais o amor de Cristo seja pregado. E a palavra do Senhor também fala em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega. Mas Deus, que dá o crescimento, ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Glória a Deus. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus somos nós. Então Deus opera, Deus conta conosco. Ele opera através das nossas vidas. Cabe a nós nos colocarmos à disposição para que Ele venha trabalhar. Cada um conforme a sua capacidade, conforme a sua idade, conforme o meio em que você vive, o meio em que você está inserido, seja no seu trabalho, seja na escola, seja um ambiente familiar, seja onde for, aonde Deus te colocar, vá em nome dEle. Haja conforme os princípios e a palavra do Senhor. Não se perca no seu próprio entendimento, porque Deus é quem cuida de nós e Ele deseja nos usar. Basta nós darmos lugar ao Espírito Santo de Deus para que Ele haja através da nossa vida e que isso não venha encher o nosso coração de soberba, não. Que venhamos entender que nada disso é nosso. Nós é que somos de Deus e estamos sendo usados como um canal, como uma ferramenta para abençoar outras pessoas, para que outras pessoas recebam a salvação, recebam o amor de Cristo como nós recebemos, para que outras pessoas recebam o entendimento de quem Deus é, como nós recebemos um dia. E sigamos firme com fé, porque sem fé é impossível agradar ao nosso Deus e sem fé é impossível permanecer trabalhando com a mão no arado, firmes, sabendo que os ventos virão, as tempestades virão, o medo virá, mas que mesmo assim não venhamos desistir, que mesmo assim venhamos permanecer, para que possamos, com a graça, com a misericórdia do Senhor, trabalharmos em favor daquele que nos salvou, propagando a mensagem e o evangelho da cruz, porque é através dela que as pessoas irão alcançar a salvação, que as pessoas irão chegar ao céu. E nós precisamos nos preocupar, porque os dias estão dizendo cada vez mais sobre a vinda de Cristo. E nós precisamos, como igreja, como pessoas que servem a Cristo, nos preocuparmos em anunciar a verdade do Senhor, o verdadeiro e genuíno Evangelho, para que a salvação entre em casas, transforme vidas, traga libertação, seja como for, seja de forma presencial, seja pela internet, seja como for, mas que não venhamos nos calar. Porque o nosso Deus deseja que brademos a palavra dele o tempo todo, o amor, e que venhamos a agir em conformidade com aquilo que ele tem nos ensinado, em conformidade com o manual que é a Bíblia, que é o manual que Cristo deixou para nós, o manual que Deus nos deu para que possamos seguir e sermos referência nessa terra. E a palavra de Deus também fala lá em Lucas 10, 2, assim:
E dizei-lhes: grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros, os trabalhadores, são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que nos envie mais trabalhadores para a sua seara. E que venhamos unânimes orar a Deus para que o Senhor nos envie mais trabalhadores, mais cooperadores, mais pessoas dispostas em trabalhar em prol do reino. E que essas pessoas venham e que nós sejamos capazes de recebê-las, orientá-las e ajudá-las para que elas se junte ao nosso exército, o exército de Cristo, que batalhamos rumo ao alvo. Que venhamos ser capacitados pelo Senhor para receber aqueles que virão, segundo as sementes que serão lançadas, as sementes que irão germinar, as sementes que irão crescer e dar frutos. Que nós venhamos ter sabedoria vinda do Senhor para receber esses novos trabalhadores e ajudá-los a caminhar até que eles se tornem independentes e consigam caminhar junto com Cristo na direção certa, entendendo quem é Deus e entendendo a dependência de Deus, que venhamos ser capacitados, venhamos orar para que o Senhor nos dê estes trabalhadores e para que nós saibamos ajudá-los e que continuemos trabalhando, porque até que o Senhor venha, nós precisamos continuar anunciando a tua palavra. Amém?